Olá, excelente tarde para você. Seja muito bem-vindo e bem-vindo. A sua consulta com hora marcada está me vendo aqui de pé quarta-feira. É sim, é aquele dia que a gente deixa reservadinho, que a gente se levanta do nosso tradicional bate-papo nas poltronas por entender, gente, a importância de fazer boas escolhas, de escolher melhor os alimentos quando o assunto, é claro, é a nossa qualidade de vida, é a nossa saúde. É o dia do nosso Consulta na Cozinha. E estamos aqui, pessoal, para fazer um alerta, para falar com relação ao consumo exagerado dos ultraprocessados. Olha aqui o William Amaral, excelente tarde para você também, compondo aqui o tema do nosso programa de hoje. Afinal de contas, os ultraprocessados estão diretamente relacionados, gente, ao desenvolvimento de obesidade e outras doenças, inclusive relacionadas a essa questão, né? Os ultraprocessados, eles têm uma alta quantidade de sódio, de açúcar, de gorduras saturadas e diversas outras questões. Por isso, é importante que a gente faça melhores escolhas, porque tem um estudo que pontua, gente, que metade das compras de nós brasileiros envolve aí a compra de ultraprocessados, mesmo sabendo dessa relação. E um estudo da Fundação Oswaldo Cruz pontua que 70 pessoas morrem por dia por doenças associadas ao alto consumo. E a grande questão é, conseguimos fazer melhores escolhas? Porque, é claro, essa população escolhe por esses produtos não apenas por questões de paladar, porque são produtos que são mais baratos, que estão ali facilmente, acessíveis à população. Você vai no supermercado, você encontra diversas delas e, claro, o tempo de duração deles, o tempo de validade é muito maior. Então, para quem vive aí na correria do dia a dia, é uma opção. É uma opção, só que ela não pode ser utilizada a todo momento. Você não pode consumir esse tipo de produto de forma exagerada. E aí você deve estar aí se perguntando, poxa, mas como que eu vou fazer? Eu preciso de praticidade no meu dia a dia. Eu também preciso apostar no sabor. Não adianta você comer ali coisas que você não considera interessantes, passar o dia inteiro à base ali de alface e tomate. Pois é, nós estamos aqui para trazer aí para você de casa essas receitas, para provar que existem opções que são de fato saborosas, que são práticas e que você vai ver. A gente vai fazer diversas receitas hoje aqui no nosso Consulta na Cozinha, no tempo que a gente tem, que é o quê? Um tempo de 1 hora. Então, portanto, prepare-se, prepara aí o seu papel, a sua caneta ou o print do seu celular para que você não perca nenhuma delas, combinado? Lembrou de alguém aqui nesse Consulta na Cozinha importante, interessante e relevante? Nós estamos em transmissão ao vivo pelo site que é www.hittv.com.br. Já corre e compartilha o nosso link de transmissão. Também quero, é claro, te convidar a você participar aqui dessa consulta. Traz pra gente a sua dúvida, o seu relato, de repente a sua receita para passar aí pela avaliação da nossa nutricionista que já está aqui ao meu lado. Daqui a pouco eu te apresento um pouquinho dela. Pelo 0 Operadora 11 3337 5886. Você pode participar também, gente, através do nosso Instagram, que é @consultaodoutor_hittv. Você encaminha pra gente a sua mensagem, combinado? E temos por lá também, você vai ver nos stories, uma enquete que está aguardando pela sua participação, porque às quartas-feiras, quem decide o final desse programa, qual é a receita que quer aprender, é você de casa. Portanto, aproveite essa oportunidade. Diretor João Capellini, excelente tarde para você. Coloca pra gente, por favor, qual é a enquete na tela? E aí eu te pergunto, qual receita de sucesso você quer aprender, você precisa aprender hoje nessa tarde de quarta-feira? Doce gelado de uva, pudim fit ou brusqueta de mel e banana. Olha só que diferente, não quero te induzir, mas para mim eu acho que essas 3 alternativas são bastante interessantes. Por que eu tô falando que elas são interessantes? Porque hoje é aquele programa que eu provo e comprovo se você deve ou não investir nessa receita para fazer na sua casa. Vamos lá, então. E o William Amaral, que colocou aí o barulhinho, é ele também que desce correndo para provar aí a receita quando sobra, viu, gente? Porque tem... Corre não, porque tem vezes que a receita é tão sensacional que eu acabo comendo no tempo do programa mesmo. Chega de ladainha e vamos então conhecer, gente, quem é a nutricionista que está aqui com a gente nos nossos estúdios, pronta para compartilhar com a gente todo o seu conhecimento e as receitinhas também, é claro, na tela.
Então vamos lá, Gisele Mazzini, nutricionista, atua na área há 16 anos, acreditando no poder da alimentação como ferramenta de transformação de vidas. Descobriu sua vocação após quase uma década no Vigilantes do Peso, onde fortaleceu a importância do acompanhamento próximo e individualizado. Defende uma rotina alimentar simples, possível e prazerosa, tudo que a gente precisa, não é? Acreditando que o terrorismo alimentar e as privações excessivas favorecem sim o surgimento de distúrbios e comportamentos compulsivos. Gisele, seja muito bem-vinda aqui no nosso Consulta na Cozinha. Um prazer estar aqui com vocês. Queria que você começasse explicando, porque muitas vezes não é claro, né? O que são os produtos ultraprocessados? E a gente sabe que existe, então, o in natura, os processados e os ultraprocessados. Ela trouxe, inclusive, gente, exemplos para que fique bem claro para a gente. Eu vou te ajudar nessa explicação. Exatamente, Dani. Então, aqui eu trouxe exemplos para ficar mais fácil, para que todo mundo veja o que está no nosso dia a dia de alimentos naturais, processados e ultraprocessados. Então, aqui nós temos um alimento natural: banana, frutas, legumes, carne, frango, são alimentos naturais que não sofrerão nenhum tipo de modificação de acordo com perto dos outros, tá? Então são produtos naturais. Aqui trouxe também o enlatado, que esse enlatado tem o quê? Conservantes como açúcar, sal, vinagre e alguns tipos de óleo muitas vezes, para que tenha uma durabilidade maior. O foco deles, então, é apenas estender um pouco a durabilidade, a tal da data de vencimento. Eles colocam, no processado, eles colocam esses itens para que tenha uma validade maior, para que o consumidor possa deixar estocado, enfim. É uma praticidade também, né? E aqui nós temos um alimento ultraprocessado. É um alimento, não é um alimento real. Ele tem emulsificantes, corantes, diversos tipos de condimentos para que esse alimento se mantenha por muito tempo e, consequentemente, ele pode trazer problemas para a nossa saúde à medida que consumimos no dia a dia, né, Dani? E eles também são extremamente atraentes, né? Palatáveis seria a palavra certa com relação aos ultraprocessados, não é? Exatamente, Dani. São alimentos extremamente palatáveis. Você não consegue comer apenas 1, 2, 3 desses salgadinhos. Você quer comer o saco todo, muitas vezes. E quanto mais você come, mais você quer comer. E são alimentos que não tem nenhum tipo de vitamina, mineral, né? Eles são riquíssimos em sódio, fazendo com que a gente tenha muita sede, mas assim, é além do normal, né? Eles não alimentam, né? Eles apenas matam a nossa vontade. Exatamente. E, consequentemente, fazendo o uso desses ultraprocessados no dia a dia, eles fazem com que a gente tenha o quê? Problemas gastrointestinais. O estômago começa a doer, o intestino começa a travar, porque nós estamos fornecendo o quê com esse excesso de ultraprocessados? Apenas alimentos que não trazem nenhum tipo de vitamina. Então, o corpo começa a dar sinais de inflamação, de dor de estômago, enfim. Então, realmente, são alimentos que a gente tem que tomar cuidado com o consumo no dia a dia. E eles estão diretamente ligados a questões como obesidade, doenças cardiovasculares. Exatamente. Isso acontece por conta de um uso excessivo ao longo da vida. Exatamente. Os alimentos ultraprocessados, por eles serem alimentos que são desenvolvidos na indústria, né? Com o passar do tempo, se a pessoa começa a fazer o uso desses alimentos constantemente, a pessoa com certeza começa a ter problemas de saúde, diabetes, hipertensão, uma série de problemas de saúde que às vezes a pessoa não se dá conta de onde que vem essas dores, essas inflamações, e quando para pensar, muitas vezes já é tarde, né?
E tem uma questão, gente, que a gente não pode ignorar, que muitas pessoas vivem na correria do dia a dia. Tem gente que sai cedíssimo de casa, só volta à noite, né? Exatamente. E a gente precisa, é claro, contar com opções, e é por isso também que a indústria alimentícia foca na produção desses produtos que vão ali nos servir naquela hora da fome, né? Para agilizar a nossa alimentação durante um trajeto, enfim. Aí, por que eu estou perguntando isso? É possível ter uma alimentação completamente sem esses produtos, completamente in natura, sem depender nem de processados e nem de ultraprocessados? Olha, nessa Dani, correria? Hoje em dia, com as nossas vidas geralmente muito corrida, a pessoa vai até o supermercado, entra no supermercado, o que ela encontra na gôndola do supermercado? Salgadinho, lasanha, bolinho, sabor brócolis, né? Enfim, são algumas opções que o mercado deixa disponível muito facilmente ali nas Não dá gôndolas. nem para enjoar, porque as opções são enormes. E assim, são tantas opções que aí a pessoa fala assim, nossa, uma lasanha sabor brócolis deve ser ótima, deve ser saudável. E muitas vezes não é. É apenas um emulsificante ali, é alguma coisa que tem aquele sabor, mas não é o alimento de verdade, né? Então a gente tem que se atentar principalmente aos rótulos, quando vai Olha só comprar que interessante a dica, gente. o alimento. Uma coisa muito interessante de nós observarmos são os rótulos dos alimentos, a quantidade de açúcar, de sódio, a quantidade que tem ali atrás do rótulo indica se esse alimento tem muito ou não condimentos, né? Quanto mais condimentos tem ali atrás, mais ultraprocessado aquele alimento é, entendeu? Então a gente tem que realmente se atentar aos rótulos dos alimentos. Então, nessa vida corrida que nós temos, ficar 100% sem os ultraprocessados, muitas vezes a gente talvez não consiga a semana toda. O que eu geralmente falo para os meus pacientes no consultório? A pessoa fazer uma elaboração de um cardápio num dia da semana. Ir lá já preparar o arroz, o feijão, deixar os legumes cozidos, a salada lavada, para que ao longo dessa semana essa pessoa consiga se alimentar de uma maneira melhor, evitando aí, inibindo dores de estômago, problema com o intestino e uma série de coisas que são acarretadas por conta dos ultraprocessados, né? Então, ficar sem o ultraprocessado, hoje em dia, muitas vezes é fácil, mas às vezes a pessoa, uma vida tão corrida, muitas vezes apela para uma coisa ou outra, mas sim colocar arroz, feijão, os legumes, as saladas, os legumes no dia a dia, porque são alimentos que realmente fazem um bem muito grande para a saúde, né, Dani? E aí, olha só que bacana, gente. A Gisele, então, ela preparou algumas opções de receitinhas que são saudáveis e que valem muito a pena para a gente apostar no nosso dia a dia, focando, é claro, nessa alimentação que deve ser mais funcional. Qual é um queridinho da população brasileira quando a gente fala sobre ultraprocessados? Hambúrguer, não é? Hambúrguer, exatamente. Os hambúrgueres, geralmente, eles são queridinhos, são fáceis, estão ali nas gôndolas, tem sabor picanha, enfim, tem todo tipo de sabor. E eu gosto de fazer um hambúrguer caseiro, né? Que ele vai carne moída, patinho, que é uma carne magra, coloco também um ovo, coloco aveia, sal, pimenta do reino. Tá pronto, o hambúrguer caseiro você pode moldar ele, deixar no seu freezer para você consumir a qualquer hora do dia. Pode consumir com fatia de pão, com arroz, feijão, com legumes. É um alimento muito prático, você come esse hambúrguer caseiro, se sente super satisfeito e assim, não tem industrializados nele ali. Então, prepara o print, pessoal, porque agora você vai aprender a como fazer na sua casa um hambúrguer caseiro e saudável. Pronto para essa receitinha? Então, prepara o print na tela. Então, vamos lá, ingredientes. Meio quilo de carne moída, patinhos, cebolinha picada, um ovo, uma colher de farinha de aveia, sal e pimenta do reino a gosto. Eu falei cebolinha, né? Temos a cebolinha também, mas neste caso é cebola picada. Isso mesmo, Dani. Só para mostrar, gente, o quanto é prático você fazer. É muito prático, é uma receita muito prática. Eu faço esse hambúrguer na minha casa semanalmente, porque o que eu reservo
Já faço a reserva do meio quilo de patinho, que é uma carne magra. Eu já coloco 1 colher de aveia, porque faz com que o hambúrguer fique muito mais gostoso, tá? Aí eu misturo tudo aqui. Gosto também de colocar uma cebola picadinha. Que faz toda a diferença. Saborzinho. Dá um saborzinho. Quem não gosta de cebola não precisa colocar, tá? Mas é muito gostoso. Coloco um ovo também para dar liga. Perfeito. E fica muito gostoso. Aí eu coloco sal a gosto. Fica a critério de cada um. Coloco sal a gosto. A pimenta do reino. Lembrando que esse hambúrguer traz muita saciedade, porque eu coloco com aveia. A aveia é excelente para a saúde cardiovascular. A cebola, antioxidante, também muito importante para a saúde cardiovascular. É uma receita bem completa. Por quê? Porque tem aqui a aveia. A aveia é um carboidrato rico. Tem minerais, vitaminas, excelente aí para você estar consumindo no seu dia a dia, tá? E aí é só mexer bem. E aí depois que você mexer bem, misturar bem, o que você vai fazer? Você pode moldar como hambúrguer, você pode moldar também em formato de almôndegas, fica bem gostoso para colocar ali na sua air fryer. Olha só que interessante, por exemplo, para a criançada, né? Hambúrguer é uma paixão. Sim. E é claro que a criançada gosta e muito. E é uma forma também de você mantê-las um pouco mais afastadas ou retardar um pouco esse contato com o fast food, não é? Exatamente. Aqui eu faço esse hambúrguer na minha casa para os meus filhos e eles adoram. Ou eles comem com arroz e feijão mesmo, eu moldo no formato de hambúrguer. E aí eles fazem na air fryer, deixa por 15, 20 minutos, tá? E comem com arroz e feijão, podem também misturar com, colocar também com legumes, brócolis, cenourinha cortadinha, beterraba, enfim. É um prato, digamos assim, muito completo. Porque ele tem a carne, que é a proteína, tem a aveia, que é o carboidrato, tem aqui a cebola, que é excelente também nesse contexto todo, e o ovo. Então, traz muita saciedade esse hambúrguer caseiro. Dani, eu faço semanalmente na minha casa e eu sempre tenho congelado lá também. Isso eu queria saber contigo. Então, qual é a forma de armazenamento? Para a gente até fazer uma comparação, por exemplo, com relação aos produtos que são industrializados, que têm um período, né, uma durabilidade muito maior. Sim. Esse hambúrguer, quando eu faço ele em casa, geralmente eu gosto de moldar no formato de hambúrguer mesmo, ou mesmo de almôndega. E aí eu coloco naquele plástico filme, eu envolvo no plástico filme e eu deixo no freezer. Ele dura pelo menos uns 3 meses no freezer. Até mais, muitas vezes. É porque depende da casa. Tem casa que consome com frequência, então o consumo é rápido, eu sempre tá ali fazendo a preparação. Na minha casa, semanalmente eu tô fazendo, porque foi como eu disse, eu uso para comer com arroz, feijão, legumes. Dá para usar até na saladinha, gente. Sim, na saladinha. Ou mesmo com lanche, um tomatinho picadinho, a cebola, fica uma delícia. Olha aí, pessoal, já anotou então essa receitinha para você investir? Queria agora te perguntar com relação que você estava aqui comentando com a gente, né? Falando que você faz para os seus filhos. Qual a idade deles? A Lorena tem 11 anos e o Enzo tem 13 anos. Aí eu queria saber, você costuma levá-los no supermercado quando você vai fazer compras? E como que acontece, né? Por que eu tô perguntando isso, gente? Porque quando a gente chega no supermercado, já é difícil, principalmente quando a gente vai com fome, já é difícil a gente focar o nosso olhar só para os produtos que são mais saudáveis. Muitas vezes a gente acaba sendo levado, inclusive, pela publicidade, né? Eles investem com vontade, principalmente quando o assunto é o público mais jovem, né? As nossas crianças, os nossos adolescentes. Aí eu queria saber como você, como Nutri, consegue conduzir essa questão dentro da sua casa para que eles façam escolhas mais saudáveis. Sim, eu, na verdade, assim, realmente não tem como fugir dos ultraprocessados, assim, semanalmente. Tem uma coisa ou outra que eles veem
nas gôndolas do supermercado. Ai, mamãe, será que eu posso levar esse daqui? E eu ensinei isso para eles verem os rótulos. Ai, que legal. Eu ensinei já isso tão para jovens, eles. né? Tão novinhos, eu já ensinei para sabendo. eles verem a respeito dos rótulos, porque como em casa habitualmente a gente come comida de verdade, arroz, feijão, salada, legumes, carne e tal. E aí quando foge um pouco daquela alimentação, opta por alguma coisa ali do ultraprocessado, o estômago deles já sente. Grita. Exatamente. O estômago, o intestino. Então, eles sabem que realmente é gostoso, é hiperpalatável, não consegue comer apenas um, enfim. Mas eles sabem que depois eles sentem com dor de estômago. E eu sempre explico para eles, né? Porque lá em casa sempre tenho frutas, verduras, legumes disponíveis justamente para inibir a vontade de comer muito ultraprocessado. Porque vai para a escola, um amiguinho oferece, ai, que gostoso. Enfim, fica aquela curiosidade, né? Sim. Então, em casa a gente sempre tem que ter disponível ali as frutas, lavadinhas, saladinha de fruta, gosto de fazer bastante para eles. Enfim, são armas, são diversos tipos de situações que a gente tem que causar dentro de casa para que iniba o consumo. Porque eu, por exemplo, quando nós vamos ao supermercado, eu evito de comprar bolacha recheada, né? E explico para eles o porquê. Mas assim, obviamente que não dá para ficar 100% sem. Vez ou outra vai acontecer dessa opção, né? Ser colocada no carrinho. Porque como, inclusive, a gente trouxe na sua ficha, o terrorismo nutricional não é o caminho, né, gente? Mas isso. Essa próxima receita, por que eu estou trazendo isso? Porque nessa próxima receita eu imagino que seja uma alternativa que você leve para sua casa para que seus filhos possam consumir algum tipo de doce que seja saudável. Se você busca também essa alternativa ou para você ou para os seus filhos, prepara o print na tela. Porque agora a gente vai aprender uma sobremesa proteica de morango. Olha só que interessante. Moranguinhos picados, em média ali 6, um pote de iogurte, 1 ou 2 colheres de leite desnatado em pó. E aí, então, falta só aquele chocolate derretido por cima e ali a Nutri ainda coloca da sua preferência. Vamos entender aí por onde caminham as escolhas. Então, Dani, essa receita ela é uma delícia, porque eu coloquei aqui o iogurte, vou picar o morango tá bem docinho, então fica bem gostoso essa receita, tá? Vou colocar também o leite desnatado em pó, dá um saborzinho melhor ainda e por cima eu coloco o chocolate derretido. Essa receita, além dela ser muito gostosa, mata aquela vontade de comer doce, ela também é uma receita muito bonita. Para fazer, deixar na geladeira ali, às vezes bate aquela vontade de comer um docinho, tem essa receitinha aqui. Para as crianças grandonas, né? Para as crianças grandonas também. As crianças grandonas também adoram. Eu tô aqui só esperando. Sem dizer que ela é ótima para o intestino, traz uma saciedade, o iogurte é excelente, né, para nossa questão da nossa microbiota intestinal, tá? Ensina a gente como escolher o melhor iogurte, né? Vale aquela máxima que você trouxe no comecinho do bate-papo, quanto menos ingredientes, melhor? Exatamente. O iogurte, na hora que você chega na gôndola do supermercado, quanto menor a lista atrás, né, dos nutrientes ali, geralmente os bons iogurtes têm apenas 2 ingredientes, né? Então, quanto menor a lista, melhor, porque tem menos aditivos, né? E isso daí, o iogurte realmente é muito benéfico para o nosso estômago, nosso intestino. Vou colocar aqui já. Que maravilhoso, posso tentar, de repente, te ajudar a cortar os moranguinhos. Olha, Dani. Picadinhos mesmo? Picadinho, ó. Vou pegar minha faca. Vamos lá, gente. E fica uma sobremesa bonita, viu? Em média, 2, 3 colheres de leite desnatado.
E o desnatado, ele é importante por qual característica? O desnatado ele é importante porque ele tem menos adição de gordura, Tá. né? E ele também é muito saboroso, esse leite desnatado. Ele é bom para quem tem diabetes. Aí mexe o leite desnatado em pó. E olha, já vai juntamente. mudando até a consistência, né? Sim, Você acha que assim tá bom, Nutri? tá ótimo, tá ótimo. Esse aqui deu uma... Eu vou acrescentar os moranguinhos. Os morangos são excelentes, eles são antioxidantes, fazem um bem para a pele, traz uma saciedade. É uma fruta incrível. E por fim, depois dos moranguinhos, a gente vai colocar o quê? O chocolate derretido. derretido. Como fazer essa escolha? É o que tem uma maior porcentagem de cacau? Não necessariamente. Olha, nessa receita, como nós estamos usando uma quantidade pequena de chocolate, é mais para dar uma beleza também, pode usar 70%, 50%, ou até o chocolate ao leite também derretido, que fica muito gostoso. E fica assim a receita, fica uma receita bonita e muito saborosa. Olha, gente, vocês viram quão rápido que foi para sair aqui a nossa sobremesa proteica? Olha só que linda, gente. Já estou pronta, é claro, para provar e comprovar. Olha aqui, William Amaral. Tenho em minhas mãos, inclusive, a ferramenta de trabalho. Olha, gente, a cara tá maravilhosa, não tá? Gente, que delícia! Parece que até tem açúcar aqui nessa receita. Aí essa sensação é por conta da calda, Por conta da calda de chocolate e por conta também do leite desnatado. tá? A fruta, né, que o morango tá docinho. Então é um combo, né, é um mix de sabores que fica esse finalizando gostoso assim. Delicioso! E para quem, por exemplo, tem diabetes, qual seria uma alternativa? Então, essa receita ela é bem legal para quem tem diabetes, porque pode usar o iogurte desnatado, a fruta, porque o morango é uma fruta com o índice glicêmico baixíssimo, né? O iogurte desnatado, desculpa, o leite desnatado em pó, ele é apropriado também para quem é diabético. E a caldinha de chocolate, pode estar colocando ali um chocolate 70%, 50%, que ele realmente não vai pesar na glicemia. Nossa, gente, façam. Só façam na casa de vocês, porque é maravilhoso. E serve não só na sobremesa, né? Serve em qualquer hora. Lanchinho da tarde. O lanchinho da tarde é excelente, muito bom. E para que eu consiga, é claro, degustar um pouquinho mais, gente, eu vou chamar o intervalo. Peço que você aproveite esse momento, é claro, para encaminhar para a gente a sua dúvida ou o seu relato 0 operadora 11 3337 5886. Não perca essa oportunidade, combinado? Já estou te esperando. Seja bem-vindo e bem-vindo mais uma vez. Consulta ao Doutor está de volta. Caso você tenha acabado de chegar neste exato momento, te lembro que hoje é quarta-feira, é o dia que a gente faz a nossa consulta na cozinha, para ter a consciência da importância das melhores escolhas quando o assunto, é claro, é longevidade, qualidade de vida. Se você sofre com alguma questão crônica ou apenas quer prevenir, saiba que a alimentação é a chave, viu, gente? E hoje nós estamos embarcando numa questão que é o alto consumo de ultraprocessados, de produtos que infelizmente ainda fazem parte da mesa dos brasileiros, inclusive porque são produtos extremamente palatáveis, são produtos que a gente tem fácil acesso, que são práticos e que têm aí uma alta durabilidade. Mas é preciso que a gente consuma esses produtos com mais consciência. Para isso que eu consulto ao doutor, bate aí a sua porta para te trazer melhores opções, para que você tenha acesso a receitas que são práticas também, tão saborosas quanto, que você deve sim investir
para você e para sua família. Lembrou de alguém a quem esse nosso Consulta na Cozinha é importante e interessante? Nós estamos em transmissão ao vivo pelo site, que é www.hittv.com.br. Portanto, já corre e compartilha o nosso link com quem também precisa receber esse tipo de receitinha, informação de qualidade que vai fazer diferença. E eu também te convido, é claro, a você participar aqui da nossa consulta. Traz pra gente a sua dúvida, o seu relato ou quem sabe a sua receita para uma avaliação profissional. Que tal? Tem coragem? Encaminha 0 Operadora 11 3337 5886. Você pode encaminhar também a sua dúvida pelo nosso Instagram, que é @consultaodoutorhittv. E entrando por lá, você vai encontrar ali uma enquete que está aguardando a sua participação. Afinal de contas, Consulta na Cozinha é o dia que quem decide o final do programa é você. Afinal de contas, quem vai escolher qual é a receita que a gente vai aprender no final é você aí de casa, combinado? Entra lá e participa, João Capellini, e coloca, por favor, a nossa enquete na tela. Qual receita de sucesso você quer aprender? Você quer aprender ali um doce gelado de uva? Tenho certeza que essa pode agradar muita gente. Ou quem sabe um pudim fit? A terceira opção, não vou dizer que me agrada, mas me agrada assim bastante, brusqueta de mel e banana, gente. Entra lá, clica na alternativa que a gente vai aprender juntos a alternativa mais votada, combinado? Para quem chegou agora neste exato momento, deixa eu te apresentar Gisele Mazzini, nutricionista, está aqui com a gente compartilhando todo o seu conhecimento, os seus segredos, as suas dicas e receitas, gente. Olha só que privilégio que a gente está tendo aqui nessa tarde. Te agradeço mais uma vez. Eu que agradeço, Dani. É um prazer estar aqui. E olha, chamei o intervalo, quem estava com a gente antes percebeu que eu precisei chamar o intervalo para me dedicar a essa receita maravilhosa que a gente aprendeu no bloco anterior. O sabor estava sensacional, estou hoje assim num dia adorando comer um docinho. E já te aviso, meu caro, que a próxima receita que a gente vai aprender agora juntos é como se fosse um merengue. É, como se fosse um merengue de morango, vai morango, vai doce de leite, é uma receita muito gostosa. E proteica, gente, que você não pode aprender, não pode perder e vai aprender agora. Na tela, prepara o print. Vamos lá, doce de leite com morango. Um scoop de whey protein, 150 ml de leite, uma colher de sopa de doce de leite, morango picadinho, em média ali 10 unidades. Vamos entender então essa receita. Qual é o foco de uma receita como essa? Temos o whey protein. Sim. Essa receita é uma receita extremamente proteica. Nós temos o whey protein, que é a proteína do leite, traz bastante saciedade. O doce de leite, que também é algo que traz bastante energia, doce de leite. E a fruta, morango, que é deliciosa, cai muito bem com o leite, com o doce de leite e com o whey protein. Muitas pessoas têm dúvida de qual whey protein investir. A gente tem aí algumas opções no mercado, o concentrado, o isolado. Então, assim, de que forma que a gente deve escolher? E vou além. Todo mundo pode consumir whey protein? Ou não é todo mundo? Ou não é para todo mundo? Dani, o whey protein, ele é um alimento extremamente prático, né? Tá. Ele, como o isolado, ele é muito indicado para quem tem distensão abdominal. Eu, por exemplo, tenho que consumir o whey protein isolado, porque apenas o concentrado me traz, eu tenho realmente distensão abdominal com concentrado. O isolado é o que eu tenho que consumir. E isso você descobriu consumindo? Consumindo, tá. Consumindo. Ao longo do tempo, usando o whey protein, senti aquele incômodo, né? A barriga inchada, enfim. E aí eu descobri que o concentrado não era legal para o meu caso. Para outras pessoas, funciona muito bem. É uma fonte de proteína muito bacana para o dia a dia. Pode ser incluído no café da manhã, no lanche da manhã, lanche da tarde. Às vezes as pessoas consomem até no jantar, né? É um alimento que vem muitas vezes até para substituir aí, porque é que nem algumas senhoras de idade, senhores de idade não conseguem comer, mastigar carne. E aí a gente inclui ali no plano alimentar o whey protein como fonte de proteína. Porque tem essa questão, né? O whey faz parte de uma seara que chama suplementos, né? Exatamente. Quando a gente não consegue, então, consumir, retirar tudo aquilo que a gente precisa das proteínas de um alimento, a gente recorre à suplementação. Exatamente. É mais ou menos assim, sim, certo? O whey protein, ele é uma suplementação
super benéfica, né? Ele pode ser consumido geralmente pela maioria das pessoas, não existe uma contraindicação para te dizer assim. É só ver essa questão mesmo de quem tem essa intolerância na questão do concentrado. Quem tem cirurgia bariátrica também é recomendado que use o isolado, tá? Então, o Whey Protein, ele sim é uma suplementação e é uma fonte de proteína excelente para muitas pessoas no dia a dia. E foi muito bacana você ter dado o exemplo, por exemplo, de uma pessoa com mais idade, porque tem muita gente que associa, o Whey Protein é para quem é atleta, para quem pratica atividade física. É para quem é atleta, para quem pratica atividade física, é para todo tipo de pessoa. Até criança, hoje em dia, às vezes precisa de um Whey Protein, porque realmente não come carne, né? E a proteína é essencial para o nosso dia a dia. A proteína, tudo que tem no nosso corpo é feito de proteína. Cabelo, pele, tudo que nós temos é construído através da proteína. E muitas vezes a pessoa não consegue comer carne, frango. Então, a proteína do leite, ela entra assim como uma suplementação, muitas vezes benéfica para esse tipo de pessoa que não consegue. E vamos lá, pessoal, porque afinal de contas, deixa eu trazer aqui um bastidor. Estávamos no intervalo, me deliciando, né, com a nossa sobremesa de morango, e ela falou: se você gostou da sobremesa, se prepara para o próximo. Essa é uma delícia. Então vamos lá. Vamos lá. Então, aqui nós temos, em média, 200 ml de leite. Eu vou colocar, aqui tem mais ou menos 2 scoops de Whey Protein, e você pode usar o Whey Protein de sua preferência, pode ser de baunilha, tá? O Whey Protein de sua preferência, o importante de é que morango ficaria um exagero? Não, de morango cai muito bem também, cai super bem aqui na receita, tá? A gente mexe bem, porque ainda vai vir os morangos cortadinhos e o doce de leite. E essa receita, além dela ser muito gostosa, ela mata aquela vontade de comer um docinho, sabe? Aí... E a gente vive aí numa fase que a gente acompanha, né? Tem diversos produtos no mercado com proteína. Temos barrinha de proteína, chocolate com proteína, temos as bebidas lácteas também. Aí eu queria te perguntar com relação à dose de proteína, que muitas pessoas às vezes não se atentam, né? Sim. Existe um cálculo que a gente faz de uma quantidade específica que eu deva investir, que eu não posso ultrapassar, ou não é bem assim? Dani, no dia a dia, no consultório, o que eu peço para os meus pacientes, por exemplo, na hora que vai consumir ou a carne vermelha, ou o frango, ou o peixe, em média que consuma pelo menos 100 gramas de proteína numa refeição principal. Por exemplo, no almoço, tá? Consumir ali em média de 100 a 120 gramas de proteína, no jantar também. Procurar colocar um tipo de proteína em todas as refeições do dia, desde a hora do café da manhã até o jantar e mesmo a ceia. Porque foi como eu te disse, tudo que nós temos, que é feito do nosso corpo, pele, cabelo, tudo é feito através de proteína. Então, nós precisamos sim ter um consumo de proteína relevante para que tudo isso seja, né, produzido pelo corpo. Me ajuda? Vamos ver se eu consigo colocar aqui. Então, agora a gente vai despejar o moranguinho aqui na receitinha. Olha só como tá ficando lindo! Lindo e gostoso. E agora eu vou colocar o doce de leite, que é o... delicioso. Olha, William Amaral, esse eu acho que eu vou guardar pra mim e te deixo o anterior. Mas vamos ver, pode ser que eu prefira o anterior e deixo esse contigo. Em média, uma colher cheia de leite de doce de leite, tá? Olha só, ficou tão cheio. Tá tão cheio que tá transbordando, Tá transbordando gente. aqui.
mas com certeza é uma receitinha deliciosa. E ela pode ser usada de pré-treino, Eu ia perguntar exatamente pós-treino. isso. Praticantes de atividade física que vão ali na academia, posso tomar? Pode tomar antes, pode tomar. Eu sugiro que tome depois, porque muitas vezes a gente chega da academia cansado, ai, vou tomar o quê? Pode fazer essa receitinha aqui que ela cai muito bem. E antes também, viu? Porque tem o doce de leite, e o doce de leite dá uma energia, né? Então pode ser usado antes e depois, ou depois do treino. Cai muito bem, é uma delícia. Temos perguntinha da nossa audiência. Pergunta na tela enquanto a gente finaliza, gente, essa maravilha que é doce de leite com morango. Silvana do Rio de Janeiro, carioca. Silvana, seja muito bem-vinda à sua consulta. Boa tarde para você também. Gostei dessa receita de morango, vou fazer. Não sei a qual você se refere, porque a anterior também tinha morango, viu, Silvana? Mas pode deixar, essa daqui tá com uma cara maravilhosa, mas pode deixar que eu vou provar e comprovar. Mas se a outra já foi incrível, sensacional, essa daí, Silvana, já faça na sua casa. Olha aqui, ela tá tão... Ai, que lindo, gente. Eu não queria fazer vocês passarem vontade. Não queria. Eu acho que isso daí não é legal. Quarta-feira, 4 e pouquinho da tarde, você já comeu, né? Imagino que muita gente já almoçou. Sabe quando você fica tentando escolher o morango, tá com medo de derrubar e passar vergonha? Tô assim, gente. Muito bom, né? Nossa, gente, que delícia. Maravilhoso. Estão ouvindo o crocantinho da semente? Gente, sensacional essa receita. Só que agora eu vou ter que correr, Silvana. Mas faça, se você estava se referindo a essa aprovadíssima anterior, também eu fico na dúvida de qual eu escolho. Mas eu vou seguir por aqui para trazer para você que está nos assistindo junto com a Silvana uma outra receita. Quiche, gente. Muitas pessoas, quem não gosta de um salgadinho, principalmente nas festas, para criançada. E agora a gente vai aprender uma opção de quiche saudável. Prepara o print na tela. Vamos lá. Quiche fit, massa tipo tortilha, muito comum, a gente acha rápido em todos os mercados. Frango desfiado ou uma carninha moída, tomatinho picado, cenoura e beterraba ralada, mussarela e orégano. Como que eu chego num quiche fit com uma massa de tortilha? Vamos descobrir agora. Esse quiche fit é uma delícia, Dani. Ontem eu fiz para o meu jantar. Olha só. Ele é muito gostoso, porque o bacana de tudo é porque ele é de fácil preparo, rápido preparo, mata a sua fome e ele é muito prático, muito fácil. Então eu vou começar a preparar. Eu pego aqui a tortilha. E dá para pegar, inclusive, se você já quiser organizar os seus hambúrgueres da receita anterior, você já pode, inclusive, preparar o seu recheio, não é? Exatamente. Você pega um refratário que caiba, de preferência, dentro da sua air fryer. E aí você coloca a tortilha dentro, tá? Acomoda ela dentro do seu refratário. E aí aqui eu já deixei reservado o quê? Uma carninha temperadinha com... você pode, como a Dani disse, usar a própria carne do hambúrguer, tá? Caseiro. Ou então pegar uma carne moída, temperar com sal, pimenta do reino. Eu gosto de colocar alho picadinho, cebola picadinha. Aí você doura tudo e faz essa carne moída, reserva e então depois você coloca dentro do refratário com a tortilha. Coloca a carne moída, tá? Despeja. Pode ser também frango desfiado. E você colocou bastante recheio, né? Quer dizer que ela fecha, não? Não, ela não fecha. Na hora que você tira ela, depois que ela ficar pronta, tira, coloca no prato, fica bonito. Porque ela fica durinha assim, sabe? E aí eu gosto também de colocar o quê? O tomatinho cereja picadinho, que ele é muito saboroso.
traz uma saciedade, é excelente para esse prato e fica bonito, né? Fica bem colorido, juntamente ali com os legumes. Do jeito que a Nutri gosta, né? Do Nutri jeito. sempre fala, quanto mais colorido, mais saudável. mais saudável. Aqui tem cenoura raladinha. Você refogou ela rapidinho? Não, essa daqui eu ralei. Tá, só ralou. Só raladinho. Pode colocar cenoura raladinha com beterraba, o legume da preferência, tá? E aí, para finalizar, para ficar bem gostoso, aí eu coloco um pouquinho de orégano também, tá? E aí, para finalizar, o que eu coloquei aqui? Vou colocar Queijinho ralado? o queijinho ralado. Olha aí, o toque da chefe. Que aí esse queijinho ralado dá um sabor especial. E tá pronto, é só colocar na air fryer por 5 minutinhos. É um alimento bem rico também, bem gostoso. E aí a gente deixa na air fryer por 5 minutos a 180 graus. 180. Isso. Olha ali, gente, que maravilha. A gente vai deixar lá nossos 5 minutinhos. E fica um prato bonito, Dani, porque ele pega o molde do refratário que tá lá dentro. Na hora que você coloca no prato, aí tem aquele parmesão derretidinho. Fica uma crostinha. Fica uma delícia. Estamos ansiosos por esse momento, não é? Mas mais do que isso, estou ansiosa para conferir o resultado da nossa enquete. Resultado na tela. Qual receita de sucesso você quer aprender? Essa foi a pergunta lançada por lá. Olha só, brusqueta de mel e banana. Esse é um clássico, não é? Que tem rolado aí nas redes sociais, está fazendo o maior sucesso, inclusive. Dani, a brusqueta de mel e banana, ela é fácil porque você vai picar a banana é rica em magnésio, rica em potássio, excelente para evitar cãibra, né? E é um alimento muito, que traz muita saciedade também, uma fruta que traz muita saciedade. Então, o mel também é excelente, mel também pra gente colocar. E é muito fácil de fazer essa brusqueta. Pra gente aprender essa facilidade toda, você que está aí nos acompanhando. Falta aqui só o melzinho, certo? Isso. E a canela. Praticidade a gente gosta. Vocês viram, gente? Estamos praticamente na nossa quinta receita? Quinta receita, exatamente. Período de 1 hora praticamente. Dá para você Exatamente. apostar nessa alimentação mais saudável. Por que não? Sim, exatamente. Pode fazer? Por favor. Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Você pode pegar um pão integral da sua preferência, tá? Eu amasso dentro do pão antes de colocar a banana picadinha, tá? Porque esse pão, ele também vai entrar na air fryer, tá? Você fez tipo uma canoinha? Uma canoinha, isso. E aí eu vou picar aqui a banana, Tá. Esse daqui é um lanchinho também que ele pode vir a qualquer hora do dia, tá? Esse aí a gente também tem potencial para um pré-treino? Também tem potencial para um pré-treino, exatamente, Dani. Muito bom. Ele fica uma sobremesa também, viu? Porque ali com o calor da air fryer, o mel, fica bem gostoso, Dani. Fica bem saboroso mesmo. E aí a gente tem também aquela questão com relação ao integral, né? Isso. Ficar atento. Apareceu farinha enriquecida do vide. Esse integral, ele ajuda muito na questão da saciedade, né? E também na questão do bom funcionamento do intestino, né? Hoje em dia, como nós estamos falando, o nosso tema de hoje é a respeito do ultraprocessado, esses alimentos ultraprocessados, eles não têm fibras. Só tampar aqui para facilitar quem está nos assistindo. Eles não possuem fibras, esses alimentos. Tá. Então, tudo que a gente puder colocar de fibra no nosso dia a dia, na nossa alimentação, ajuda muito na nossa questão intestinal, né? Na motilidade ali do intestino. Então, quanto mais fibras nós pudermos consumirmos ao longo do nosso dia, das nossas refeições, excelente para o nosso intestino, para evitar desbiose, que são essas doenças intestinais, né? Olha só esse mel, gente. Que lindo. E aí, por fim, a gente coloca o quê? Uma canelinha termogênica. Essa canelinha é tudo de bom, faz toda a diferença.
E aí tá pronta a brusqueta. E aí então depois é só nós colocarmos na air fryer. Olha só, gente. E aí? O que vocês acharam dessa brusqueta doce, gente? Brusqueta de mel e banana. Deliciosa. Temos tempo para mais interação com a nossa audiência? Temos perguntinha da nossa audiência? Na tela. Então vamos lá, da Luzia. Luzia, seja muito bem-vinda, Luzia de Caçu. O Whey Protein pode ser substituído por qual produto? Olha que pergunta interessante. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Luiz, obrigada pela sua pergunta. Luzia. Obrigada pela sua pergunta. O Whey Protein, ele pode ser substituído, sim, por frango, por atum, por carne vermelha, por ovos. O que nós estávamos falando anteriormente é que, assim, geralmente a proteína, ela é um alimento muito importante para o corpo humano, porque tudo que nós temos no nosso corpo é constituído através da proteína. Se você não gosta de whey protein, não tem problema nenhum. Melhor ainda que você possa comer o alimento em si, como frango desfiado, carne moída, filé de frango, todo tipo de carne possui proteína, tá? Os peixes, o frango, os ovos, então tudo isso possui proteína. Então, não gosta de whey protein? Não tem problema, você pode consumir as carnes. Tem o iogurte também, que tem proteína. Vários alimentos possuem proteína, tá? O que tem, na verdade, maior quantidade de proteína são as carnes. O ovo também é um alimento muito rico em proteína, tá bom? Então, você não precisa consumir especificamente... Isso, não precisa especificamente suplementar o consumo de proteína. Você pode comer o alimento, que é melhor ainda, que são as carnes, como eu acabei de dizer aqui, tá bom? Luzia, muitíssimo obrigada. Gostaria demais de agradecer também essa tarde que a gente passou juntas. Quantas receitinhas, não é, que a gente aprendeu. Para você que gostou e quer conhecer um pouquinho mais do trabalho da Gisele Mazzini, nutricionista, ela deixa à sua disposição o Instagram. Gisele Mazzini Nutri, telefone 0 operadora 11 98448 7628. E também temos a clínica Equilíbrio, que fica em Itu, São Paulo. Desejo a você um excelente restinho de tarde. E ó, você ouviu o barulhinho aqui da nossa airfryer? Corre pro nosso Instagram que eu vou provar e te mostrar como é que ficou o nosso quiche. Excelente restinho de tarde e até amanhã, viu, pessoal? Na nossa próxima consulta às 16 horas.